Essa é a nossa última aula do mini curso gratuito de redação e, sem dúvida, uma das mais importantes. A gente vai analisar e entender tudo o que é preciso ser feito para que você alcance 200 pontos na competência 5. Você gostou do mini curso? Eu gostei muito, e isso porque a aula 5 não chegou ainda, ela vai ter muita dica legal, vai ser uma visão de estudante para estudante sobre a prova. Fiquem aí e acompanhem a próxima também. Isso mesmo. E só complementando a frase da Carol, eu fico muito feliz de estar aqui junto com a Carol. E de juntas nós podemos mudar, né? Fazer essa conquista dessa democratização do acesso ao conteúdo de redação para que isso chegue a mais pessoas e que seja possível cada vez mais a gente aumentar a porcentagem de alunos 900+, porque só 3%, tirando 900+, é um absurdo. É muito pouco, gente. Muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço, fico muito feliz de fazer parte do projeto. Então, olha só, antes da gente entrar na conclusão, vamos relembrar tudo que a gente viu em todos os episódios até agora. Na aula de introdução, eu passei a fórmula da introdução holística, e com ela você nunca mais vai travar em frente a uma folha em branco. Você lembra qual que é? Tema, recorte, A1 e A2. Então, anota aí. I de introdução é igual a tema, mais recorte, mais A1, mais A2. Isso eu te passei na aula 1. A aula 1 tá disponível aqui. Se você não assistiu, é só você, assim que acabar essa aula, clicar no link para a aula 1 e anotar todos os conteúdos. Já na aula 2, na aula dos desenvolvimentos, você aprendeu sobre como fazer um bom desenvolvimento, utilizando seus argumentos. Então, como e onde você vai encaixar os repertórios, como utilizar as perguntas temáticas, que elas são fundamentais para a produção da sua redação, permitindo que você não fuja do tema, nem perca pontos por falta de projeto de texto, né? E quais são essas perguntas? Por que ocorre? Como ocorre? E o que isso gera. Já na aula de hoje você vai aprender a estruturar a sua conclusão, os 5 elementos, e que sem eles você não consegue alcançar total na competência 5. E esse total, né, vale 200 pontos. E aí fica muito difícil de você tirar 900+ na redação do Enem se você não consegue alcançar essa nota. Então você pode estar se perguntando assim, mas por que você está passando tudo isso aqui de graça? E claro que eu quero que você aprenda a escrever uma redação 900+ sobre qualquer tema em menos de 1 hora e que você passe no curso dos sonhos, como a gente falou, e a gente mude toda essa porcentagem, né, de alunos que alcançam 900+. Mas na verdade, o que eu quero mais do que isso, eu quero mesmo, é ser a ponte entre você e o seu propósito de vida. Porque passar na faculdade, só isso é muito pouco. Você pode achar que o seu propósito de vida é só tirar 900+ na redação ou só passar no vestibular, mas na verdade não é. A gente estava até conversando sobre isso no podcast. Você pode perceber que passar na faculdade é uma ambição muito pequena. Agora, isso é parte do seu caminho, mas não é o seu caminho, o seu propósito de vida. O que você deseja de verdade é passar de fase na vida, é conquistar a sua liberdade por meio de uma profissão que vai mudar a sua realidade e a realidade de todas as outras pessoas ao seu redor. E eu tô aqui para te direcionar, eu tô aqui para direcionar você. É como se eu já tivesse cavado esse túnel que liga você a vida que você vai viver no futuro, como um futuro médico, um futuro dentista, contador, advogado, biomédico, nutricionista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, jornalista, agrônomo, psicólogo, professor, administrador. Então, seguindo o meu método, você vai conseguir alcançar de uma vez por todas a vaga no curso dos sonhos, escrevendo uma redação 900+ em menos de 1 hora. E aí vai ser possível você viver tudo aquilo que você nasceu para viver. E daqui a alguns anos, você vai estar fazendo o mesmo por outras pessoas. Porque você vai ter encontrado a sua realização de vida. Eu acredito veementemente no poder da educação para te proporcionar isso. Porque por meio da redação, por meio de um 900+, que pode parecer besteira para muita gente, por meio de um 1000, né? Por meio dessa nota, você entra na faculdade, você muda de vida. E é por isso que eu falei com você durante esse mini curso. Você não tem que estudar simplesmente para passar. Você tem que estudar redação porque você quer mudar de vida, porque você quer ser bem-sucedido, porque você quer ser reconhecido, porque você quer ter liberdade, viajar o mundo, porque você quer ser feliz. Então, te ajudar nesse processo é o meu papel. Esse é o método que possibilitou a nota 1000 da Carol no Enem de 2021. Esse é o método que possibilitou tantos 900+. E ela entendeu o método, ela aplicou ele durante o ano nos estudos e ela manteve calma no dia do Enem, mas ela manteve a sanidade no dia do Enem. E dos 5 milhões de candidatos no Enem, ela foi
uma das cerca de 20 alunas que conseguiram 1.000 na redação do Enem de 2021. Além da Carol ter tirado 1.000, né, se eu ficasse aqui contando sobre todos os outros alunos, que você já viu, né, no Instagram, e quando ela recebeu a placa, ela falou, essa daqui é a tão sonhada placa. Ela foi muito esperada, a gente ficava vendo um atrás do outro ganhando a placa de 900 mais, que era a minha. Se eu ficasse aqui te contando tudo isso, né, a gente ficaria aqui o dia inteiro. E aí a Carol, ela teve uma ideia sensacional de me procurar e a gente produzir um e-book. Né, Carol? Então, junto com ela, a gente desenvolveu o e-book sobre toda a experiência que ela viveu no ano de 2021 com os estudos de redação e como é que ela conseguiu aplicar todo esse meu método. O e-book, gente, ele tá extremamente detalhado, bem organizado, né? Ela conseguiu colocar tudo, passo a passo, do que ela fez. E aí, se você quiser adquirir esse e-book, é só você abrir a câmera do seu celular e apontar para o QR Code que vai aparecer na tela aqui. Ou então, você pode clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Então, agora, vamos passar para a análise da conclusão da Carol. Pega aí papel e caneta e vamos lá. Eu não sei se você lembra, mas eu usei uma legenda. Então vamos voltar lá, ó. Laranja, repertório. Azul, tema e recorte. Então eu quero ver se na conclusão ela também retomou tema e recorte. Verde, conectivo. E não sei se você sabe, mas assim que você inicia a sua conclusão, você já tem que apresentar um elemento conector. E de vermelho, argumento 1 e argumento 2. E a gente vai marcar tudo isso na proposta de intervenção dela, na conclusão dela. E aí, a gente vai fazendo um checklist. Eu quero fazer um checklist junto com a Carol, tá? A gente vai anotar, eu quero que você anote aí os 5 elementos básicos que tem que aparecer na sua conclusão. E é importante eu explicar o seguinte, não é obrigatório que você faça na sua conclusão 2 propostas de intervenção, mas a Carol se sentia muito mais confiante e segura fazendo isso. Eu tenho outros alunos que gostam, se sentem muito confiantes fazendo uma proposta só. O que você tem que entender é o seguinte, fez 2, essas 2 elas têm que estar bem completas. Sim. Né? E quais são esses 5 elementos que tem que aparecer na proposta de intervenção? Em toda a proposta, agente, ação, meio, finalidade e detalhamento. Isso. Sendo que o detalhamento pode ser de um dos 4. Isso. E aí vamos analisando aqui, aí a Carol vai falando para mim, de acordo com as frases, qual que foi o elemento que ela colocou, tá? Inicialmente aqui, ó, ela colocou um conectivo. Então, diante do exposto. O que você fazia com essa primeira frase aqui, ó? É possível perceber... Nessa última frase eu retomava a minha tese sobre o tema, né? Sempre colocava que... Retomava a tese mesmo, de colocar meu posicionamento a respeito do tema. E o que é tese? A tese é o seu posicionamento a respeito da ideia que está sendo colocada. A tese desse texto, por exemplo, é que a persistência da invisibilidade e a ausência do registro civil são nocivos para a sociedade. A minha tese, a minha ideia, o que meu texto todo falou foi isso, que tinha desdobramentos nocivos para a sociedade. E dá pra gente estruturar isso também, de virar um esqueleto de texto? Dá, é possível também. Você pode substituir e tirar o tema, né, na parte que eu coloquei persistência da invisibilidade e ausência do registro, e substituir pelo tema da sua redação, do tema que você estiver fazendo. Então fica também dentro do modelo de texto. Então olha só, é possível perceber que a persistência da invisibilidade social e a ausência do registro civil, aqui ela colocou o tema. Então, ó, persistência é uma problemática que ela criou, invisibilidade, ausência do registro civil. Ela colocou o tema problematizando ele, é isso que é a tese. Possuem desdobramentos nocivos. Lá nos desenvolvimentos, ela apresentou consequências. Então, eles apresentam isso aí, desdobramentos que são consequências prejudiciais para a sociedade no Brasil. Aqui ela volta com o conectivo, porque ela colocou um ponto final, né? E aqui, o que você vai fazer? Agora é o seguinte, agora vem agente, ação, meio, finalidade e detalhamento. Você seguia essa ordem certinha ou você bagunçava tudo? Eu preferia seguir essa ordem e detalhar o meio, mas questão de preferência mesmo, por me sentir confortável fazendo isso. E é legal você falar isso, porque eu sempre ensino isso também. Seguir a ordem. Por que é interessante a gente seguir a ordem? Lá no manual de correção do Enem, eu te falei isso em uma das outras aulas, que existem regras. É como se fosse um manual de instrução. Então, os corretores, eles têm esse manual de instrução. Lá no manual, a gente vê todos esses elementos na ordem. E aí, quando o aluno ele segue essa ordem, a gente conversa com o límbico do corretor. Então, primeiro vem a gente. Olha só, compete aos cidadãos brasileiros. Aqui, nitidamente, é o agente dela, cidadão brasileiro. Coloca agente aí, número 1, tá? Como legenda. Então, agente. Quem é que vai fazer essa proposta? Cidadão brasileiro. O que ele vai fazer? Olha só, ela segue a ordem. Exigir que o Estado. Então, aqui, ó, é como se
o cidadão ele fosse cobrar do Estado, número 2, ação. Tá? Exigir que o Estado, além de garantir a mobilidade dos moradores de regiões periféricas, disponibilize postos de emissão de documentos. Ela abordou isso lá no desenvolvimento dela. E a gente vai fazendo um link com tudo que foi trabalhado no desenvolvimento. Por exemplo, cartórios móveis em zonas remotas, mediante solicitações coletivas, como abaixo-assinados e manifestações virtuais, a fim de garantir os direitos à educação, à saúde e ao voto. Calma, vamos analisar isso aqui. Ó. Aqui ela colocou em ordem, maravilhosamente, todos esses elementos. E aí, na partezinha aqui que ela colocou o por exemplo e o como, vem o detalhamento dela, tá? Isso é uma coisa que eu, inclusive, ensino lá dentro também do curso dos modelos holísticos. Porque, olha só, detalhamento, o que é, Carol? Enquanto eu vou marcando aqui, o que é o detalhamento para você em visão de aluna? O que você imaginava como sendo um detalhamento? O detalhamento, ele especifica o que você disse, ele aprofunda naquilo que você disse, para não ficar algo muito superficial também. Ele detalha um pouco mais algum desses elementos importantes, para poder mostrar que você domina o que você está falando, que você sabe do que você está falando e dar uma ação que é de fato efetiva. Ele ajuda a dar essa ideia da efetividade da ação que você propôs. Então é como se ele fosse uma exemplificação mesmo, é o que não precisaria ter ali. Então olha só, daqui ó, olha que legal. Usar esse conectivo também vai conversar com o límbico do corretor. Ele vai falar assim, por exemplo, cartórios móveis em zonas rurais, o que é isso? Isso é um nítido detalhamento. Então, anote isso aí no seu material. Detalhamento. Toda vez que você utilizar, por exemplo, como, você mostra para o corretor que você vai detalhar, tá? Então, eu vou marcar aqui de amarelo só para destacar, para você conseguir visualizar. Olha, agente, cidadão, ação, exigir do Estado que ele garanta a mobilidade dos moradores e que ele disponibilize postos de emissão. Essa parte toda aí é a ação dela, tá? Depois ela vem com o detalhamento. Começa aqui, ó. Então, a gente tem, por exemplo, tal. E aí, nessa parte do mediante solicitações coletivas, o que ela tá fazendo? O modo, né? Como que isso vai ser feito? Por meio de mediante solicitações coletivas. Essa parte dela aí é o modo. Então, anoto isso aí, é o número 3, modo. E ela colocou um detalhamento no modo também, para ela se garantir. Olha só, como abaixo-assinados e manifestações virtuais. Por que ela fez isso? Se o corretor ele não gostasse de um, tem o outro. Tinha o outro. E aí, a fim de, o afim, ele mostra finalidade. Então, aqui, nitidamente, ela já vai para que aquilo foi feito. A fim de garantir os direitos à educação, à saúde e ao voto. E esse a fim de direitos foi intencional com algum repertório que você colocou lá em cima? Da Constituição Federal. Ela tinha falado lá em cima que os direitos eles não são assegurados, né? Que, entretanto, isso não acontece na prática. Então, para que isso vai ser feito? Para que o cidadão ele vai cobrar do Estado? Para que os direitos eles sejam efetivados na prática. E aí, aqui ela coloca a segunda proposta dela. Então, olha só, na primeira proposta, ela já teria 200 pontos. Ela já conseguiria os 200 pontos. Ela colocou 5 elementos básicos. O quinto aí, ó, é o detalhamento, tá? Marca aí, número 5 é o detalhamento. Então, ela tem número 1, 2, 3, 4 e 5. Tudo muito bem organizado. Vamos analisar a segunda proposta. E aí, a Carol que vai analisar pra mim. Tá? Você quer marcar? Ok. Olha! Aqui eu comecei esse também com um conectivo. Isso. Pra já dar a ideia de adição. Aí tem, compete ao Ministério da Ciência e da Tecnologia, que é o meu agente. Eu vou tentar seguir as cores aqui, ó. A ação, combater a exclusão digital, que foi o que eu abordei no meu segundo argumento. Aí aqui tem o por meio de, que eu quis trocar para não repetir o mediante. Aí muito bom não repetir os elementos. Sim, por meio da oferta de computadores de rede gratuita de Wi-Fi para pessoas financeiramente desprovidas. Esse aqui foi o meu meio. Aí aqui eu retomei o com o fito de. Aí eu também troquei, ó, eu também fiz essa troca, não repeti o a fim de democratizar o acesso à informação e de refutar a cidadania abordada por dimensais. Eu sempre opto por repetir o meu repertório inicial no final da redação, para mostrar uma ideia mesmo de ter costurado aquela ideia inicial com o final da redação, de fazer o início e o finalzinho retomando aquele início. E aí ela colocou na introdução, não sei se vocês lembram, vamos voltar lá na introdução dela. Ela começou a introdução com o cidadão de papel. Qual que vai ser a finalidade do texto dela? Refutar
a cidadania aparente. O que significa refutar? Combater, né? Finalizar, findar com a cidadania aparente abordada por Dimenstein. Aí o corretor, ele leu isso daqui, saiu uma lágrima do olho dele. Ele tem que largar a correção naquele dia. Ele fala assim, não aguento mais. Não aguento. Isso aqui foi muito pra minha mente, sabe? É um texto muito bem orquestrado. Não, essa aluna aqui estudou com a Bela. Credo! Ele larga o computador, ele levanta e fala assim, o dia de trabalho tá ganho. E olha só, o que a gente está fazendo nesse minicurso? Gratuitamente a gente está passando toda essa linha de raciocínio, todo esse método. Tinha um porquê de você fazer todo esse processo, não tinha? Sempre teve um motivo por trás. Não era um texto em que ela sentava e falava assim, ah, esse texto aqui eu vou fazer desse jeito. Ah, esse daqui eu vou fazer de um outro jeito. Sempre igual, sempre com método. E era chato fazer sempre igual? Não tem isso. Isso é uma coisa muito importante que, inclusive, a gente comentou no podcast. Não existe isso de todos os seus textos são iguais, está clichê, o seu repertório é clichê, todo mundo usa. Não existe isso. O corretor tá pegando a sua redação, ele tá pegando redações do país inteiro. Você usar Gilberto Dimenstein, você usar Platão numa redação, você tá fazendo isso no meio de um monte de gente que não está fazendo isso. Você está bem, tá tranquilo. E aquilo que você falou lá no podcast, é a bolha. Você tá dentro de uma bolha de cursinho que você acha que todo mundo usa. E não usa. Não usa. Você saber colocar isso num texto, amarrar isso num tema, qualquer que seja o tema, é muito legal. O corretor percebe isso. Você conseguir fazer o corretor olhar com bons olhos para o seu texto é o diferencial. É muito legal. E você usar sempre no mesmo texto, e aí tem professor que às vezes, e não é falando mal dos professores que falam isso, mas é uma metodologia, mas quando eles falam, por exemplo, mas você vai fazer todos os seus textos iguais. Quantos textos que o corretor ele vai pegar? Seu corretor vai pegar um texto seu. Ele não vai pegar seu texto da semana 1, 2, 3. Ele vai pegar o texto do dia da prova. É esse texto. E que você tem certeza que você lapidou durante o ano, ele ficou perfeito. Dá certo. Ele não leu os outros textos. Você não precisa ser criativo. Você precisa ter um método que funciona. Sim. É isso. E se a gente for além disso, aí vou filosofar. É uma extrema criatividade o aluno conseguir encaixar o mesmo texto para 60 temas diferentes. Mas isso é sim. Tem que ter criatividade ou não tem? Tem. Você tem que ter criatividade, você tem que ter o esforço de saber fazer aquilo ali. Exige um estudo, você não pode pegar para fazer no dia. Mas exige, sim, todo um trabalho por trás. Não é só, inclusive, todos esses modelos que a gente está passando, que a gente vai passar no e-book, não é para você só pegar o modelo que a Carol fez e decorar aquele esqueleto que não é um esqueleto seu e achar que aquilo vai dar certo. Aquilo tem que ter um estudo por trás. Você vai pegar uns trechos, você vai treinar, você vai mandar para correção e você vai estudar aquilo e vai lapidar aquilo. Bela, posso decorar o texto da Carol todo? No dia do Enem, você vai conseguir lembrar disso? Se você for conseguir lembrar desse esqueleto, aí pode. Agora, pegar qualquer texto que tem aí na internet, pegar um texto que às vezes, inclusive, eu não sei se você já viu isso, né, Carol? Mas às vezes o G1 ele disponibiliza vários textos e aí são textos que estão lá em 2011 e a banca de correção ela já mudou muito. E aí o aluno acha que ele pode pegar aquele modelo e decorar aquele modelo. Mas não foi um modelo feito para ele, não foi algo que teve uma metodologia atualizada. Né? Então, é importante você também seguir essa linha de raciocínio. Sim. Inclusive, lá dentro do e-book, você vai ter várias outras redações modelo da Carol, com as introduções, com os desenvolvimentos e com a conclusão. Mas aí tudo muito destrinchado, analisado, tudo muito colorido, muito didático, né, Carol? Tá muito mostrando o motivo pelo qual ela fez isso. E aí sim, faz todo sentido você utilizar esse modelo de texto para você conseguir estudar por meio dele. Todo o passo a passo que a Carol seguiu para alcançar os 1000 pontos na redação. Como é que ela entendeu o método e como ela aplicava isso. Então, também, na última parte, a gente coloca todas essas redações e aí você vai conseguir se orientar. Primeiro, então, deixa eu te dar um spoiler. A gente começa primeiro pelas competências e aí você consegue entender numa visão de aluno o que é cada competência. Depois a gente passa para projeto de texto. Isso. E é uma parte que tá assim maravilhosa. A Carol fez com todo carinho, com todo zelo. Mesmo, é o que funciona. Sim. E depois a gente vai pra mão na massa, pros textos dela. E aí eu analisei, coloquei tudo colorido, tudo muito bonitinho.
E o melhor, por apenas R$ 49,90. Finalmente um material incrível de estudos que cabe no seu bolso. Foi algo muito importante que a gente conversou antes e ela, como aluna, falou, olha, é importante que o valor ele seja democrático. Faz jus ao nosso trabalho, porque foi muito trabalho. E também faz jus ao seu esforço e cabe no seu bolso. Então, se você quer um material 100% didático, com o olhar de uma aluna nota 1000 para você, para te guiar nos seus estudos de redação, é só abrir a câmera do seu celular e apontar para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Ou então, você pode clicar no link que está na descrição do vídeo. Se você quer ter uma estrutura de estudos que vai te levar do 0 ao 1000 e ter acesso em detalhes ao método que uma aluna nota 1000 usou para alcançar 1000 pontos na redação, é só clicar no link que está na descrição do vídeo. Você não vai se arrepender mesmo. Eu espero que você faça uma boa escolha. Você também espera? Eu espero que vocês consigam aproveitar. O e-book tá muito legal. Esse e-book é um e-book pela primeira vez que tem disponível de uma professora com uma aluna nota 1000 nesse valor. E a gente desenvolveu com muito cuidado, com muito carinho para vocês, para ficar bem didático, bem legal. Ficou um material incrível que eu gostaria, inclusive, de ter estudado por ele. Na verdade, o único arrependimento que você vai ter é de não adquirir o e-book nesse preço, porque ele está por quantidade limitada, são poucos e-books. Então eu espero que você faça uma boa escolha. Se você tiver ficado com alguma dúvida, vem para a próxima aula, porque a gente vai responder várias perguntas enviadas para a Carol. E pode ser que a sua esteja lá também.